como sabemos, a cimeira, como estava planeada, foi adiada devido à situação pandémica no país, mas este não deixa de ser um tema bastante importante a discutir, numa altura em que precisamente a situação pandémica na Índia se agravou bastante, e também que vários Estados-membros, nomeadamente Portugal, estão a prestar apoio através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E outros temas como as alterações climáticas, os direitos humanos são também fundamentais, e por isso este é um tema que queremos discutir e que podemos vir a aprofundar quando houver a possibilidade também de uma cimeira presencial. Obrigada a todos novamente, e espero que aproveitem a sessão. Obrigado, Mafalda. De facto, é um tema muito pertinente. Esta cimeira, diria, é um timing perfeito com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e, portanto, tenho a certeza que vamos todos aprender algo com esta tertúlia. Sem mais demoras, passava então a palavra à professora Raquel Vaz Pinto para partilhar connosco as suas perspectivas e as suas opiniões sobre esta cimeira. Muito bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um imenso prazer poder estar com os jovens, e em especial os jovens dos estudos europeus, mas também os jovens de toda esta articulação com a Eurodefense, e portanto muito interessante. Obrigada pelo convite, e também é com muito gosto que estou aqui na companhia de duas distintas colegas de painel, duas eurodeputadas que também nos vão trazer aqui uma perspectiva de como é que, tendo uma função mais prática, que também nos podem ajudar a perceber como é que é esta relação com a Índia. Eu pensei em olhar para esta relação, sendo eu de relações internacionais, introduzir aqui alguns elementos que me parecem interessantes para nós podermos compreender aquilo que os moderadores nos trouxeram, ou seja, a atualidade e a pertinência desta relação, e também lançar já aqui umas pistas para o debate. Do ponto de vista muito institucional, nós temos aqui algumas datas importantes. Vocês, aliás, quando fizeram o convite, enviaram aquela fact sheet que no fundo ajuda logo a enquadrar esta relação, que já vai há umas boas décadas, mas que precisa aqui precisa aqui de um impulso. Primeiro ponto que eu gostaria de realçar é que esse impulso, sobretudo nesta fase de Narendra Modi, é dos dois lados, ou seja, há uma vontade por parte da União Europeia de, usando aquelas palavras mais habituais dos discursos e das declarações, há aqui palavras-chave que, aliás, eu penso que vamos usar muito neste nosso debate: diversificação, ou seja, a União Europeia, nesta fase concreta da sua vida, quer diversificar as suas relações do ponto de vista externo em vários setores, económicos, políticos, diplomáticos, do ponto de vista estratégico, e nesse âmbito a Índia é aqui um país absolutamente fundamental. Portanto, essa é do lado da União Europeia. Do lado da Índia, por um conjunto de razões, eu diria. Por um lado, algumas razões de cariz mais endógeno, ou seja, interno, a própria liderança de Narendra Modi, a forma como entende a relação, por exemplo, a necessidade de renovar, de abrir a economia indiana, por um lado, no fundo replicando aquilo que Narendra Modi fez no estado de Gujarat, dentro da União Indiana, e portanto já temos aí um ponto que é interessante, mas por outro lado, e esse é um país que eu diria aqui incontornável em toda a nossa conversa, muita desta maior atividade do ponto de vista externo por parte da Índia prende-se com outro país com quem faz fronteira, aliás uma fronteira bastante turbulenta, que é justamente a República Popular da China. Ou seja, a Índia, e sobretudo nos últimos 2 anos,
tem sentido de forma cada vez mais presente a China nas suas fronteiras, na sua vizinhança. É, desde logo, por exemplo, a construção e financiamento chinês do porto de Gwadar, no Paquistão, é o porto de Hambantota, no Sri Lanka, é toda a região da fronteira dos Himalaias, que aliás ainda o ano passado foi palco de conflitos, aliás, extremamente violentos entre as tropas indianas e as tropas chinesas. É também o próprio país Myanmar, que é e tem sido nos últimos anos um território de grande disputa, aliás também histórica, entre uma influência chinesa, que é evidente na sua economia, e uma influência cultural indiana. Portanto, no fundo, boa parte desta diplomacia e desta forma mais ativa de estar no mundo está relacionada com essa presença que a elite indiana, embora por vezes com alguma dificuldade, entende ser cada vez mais, deixar de ser um desafio e, em alguns aspectos concretos, considerar que é uma ameaça. E, portanto, vamos precisar de ter aqui alguns contrapesos. Aliás, gostava de trazer também o facto de a União Indiana ter excluído a Huawei do seu 5G, desde logo, e já anteriormente tinha excluído aquela app, o TikTok, também do seu mercado interno. Portanto, todos estes aspectos tecnológicos, científicos, económicos, estão aqui em grande dinâmica. Essa, no fundo, é, obviamente, aqui o impacto desta relação, que me parece que está amadurecida o suficiente para ela própria dar este salto. Esse é um ponto. O segundo ponto está também relacionado com Washington, ou seja, está relacionado com esta nova administração norte-americana do presidente Joseph Biden, que se em alguns elementos da sua política externa e sobretudo interna adotou e tem uma perspectiva bem diferente de Donald Trump, e nós agradecemos isso profundamente. Em questões como a China e a Rússia, outro tema, em relação à China manteve o rumo, ou seja, mantém esta sua ideia de olhar para a China no tempo da administração Trump. A China passou a ser uma potência revisionista, para usar a expressão correta, neste documento que foi publicado em março, um documento interino sobre estratégia e segurança nacional, o que em si mesmo é relevante. Não há tradição deste tipo de documentos interinos do ponto de vista público, e isso mostra-nos que há uma imensa preocupação por parte da administração do presidente Joe Biden de deixar bem claro que em matéria estratégica há um rumo e que esse rumo foi reforçado. Neste contexto, temos um reforço também do Quad, ou seja, 4 países que são aqui fundamentais: o Japão, a Austrália, os próprios Estados Unidos e a Índia, que tiveram a sua primeira cimeira a nível de chefes de Estado / chefes de governo, obviamente virtual, mas que foi também um sinal extremamente relevante. E com tudo isto vem um conceito estratégico ao qual tem vindo a ser acoplado muita substância, que é esta ideia do Indo-Pacífico, ou seja, o Indo-Pacífico não é uma mera reação àquilo que é a nova Rota da Seda. Eu recuso-me a dizer faixa e rota, acho que fica em português é péssima, em inglês ainda passa, mas prefiro claramente a nova Rota da Seda ou a Rota da Seda chinesa, como lhe quiserem chamar, que tem uma perspectiva terrestre e tem uma perspectiva marítima, sem dúvida. O Indo-Pacífico começa por ser uma reação a essa ideia, que é a grande ideia de Xi Jinping, o atual líder da China do ponto de vista externo, e hoje o Indo-Pacífico tem vindo, ou pelo menos demonstrou a vontade de ser muito mais do que isso. E nesse aspecto
eu diria que a própria União Europeia, que adotou e que tem discutido de forma muito consistente toda esta região, porque no fundo estamos a falar de 2 oceanos enormes, de boa parte do globo, o Índico e o Pacífico, adotou uma estratégia e, para além de estratégias, aliás, nacionais de alguns Estados-membros da União Europeia, e, portanto, há aqui um grande reforço. Igualmente, o Reino Unido, que já não está na União Europeia, mas que também recentemente fez uma revisão da sua estratégia em termos de segurança e defesa, e lá está, para além do aspecto mais tecnológico, que é claramente aqui um dos fatores de poder mais relevantes nos nossos dias e cada vez mais, também tem um capítulo dedicado ao Indo-Pacífico. Portanto, temos aqui de facto um conjunto de fatores, uns mais, eu diria, a nível macro, outros mais micro, e por outro lado, eu também gostaria de destacar um elemento mais de circunstância, mas que tem um peso muito importante, que tem a ver com a liderança e que tem aqui a ver justamente com aquilo que tem sido uma aposta, eu diria, pessoal, uma aposta do Governo da República Portuguesa e uma muito boa relação, pelo menos aquilo que nos parece, entre António Costa e Narendra Modi. E nesse sentido, para nós portugueses também é muito importante que haja uma normalização, mas mais do que isso, que se olhe para esta Índia como um parceiro em algumas das áreas mais importantes, não esquecendo evidentemente os temas controversos e aqueles temas que nós temos mesmo também que discutir, mas para nós portugueses é também um momento importante de relançar uma relação bilateral que tem, aliás, muitos dossiês sectoriais que muitas vezes nós nem temos bem noção dessa dimensão. E, portanto, para nós também é bom, para nós portugueses, olharmos para a Índia como um parceiro, pensando no presente e pensando no futuro, e claro, aqui há também uma componente importante. Por tudo isto, a cimeira tinha sido pensada na presidência portuguesa, pelas razões que o Francisco já destacou e que são óbvias para todos. A cimeira foi transformada numa reunião de líderes, mas não deixa de ter não é por isso que este tema que veio para ficar não é importante, pelo contrário, é cada vez mais importante. No fundo, se eu pudesse resumir esta minha intervenção inicial, e fico-me por aqui para passar a palavra às minhas colegas, eu diria desta maneira: a Índia é muito mais do que um mero contrapeso à China. A Índia tem um valor em si mesma que é relevante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político e do ponto de vista económico, e se nós entendermos a Índia apenas nessa vertente do contrapeso, estamos a passar ao lado daquilo que é um ator importante e que eu diria cujo protagonismo se irá reforçar ao longo deste século XXI. Muito obrigada, professora, pela excelente intervenção. Também aqui um enquadramento das relações com a China, que têm grande impacto também depois nas relações com a União Europeia, e também esta questão aqui da presidência portuguesa, que foi muito, muito relevante. Eu aproveitava agora só para cumprimentar a doutora Lídia Pereira, que vimos, entretanto, que já se juntou a nós. Muito obrigada pela sua participação, e dava a palavra aqui à doutora Margarida Marques, também para nos fazer aqui uma pequena intervenção. Muito obrigada, cumprimento todas as minhas duas colegas de painel, os moderadores, os participantes, em especial, permitam-me o Dr. Figueiredo Lopes, com quem já tive a oportunidade em muitos momentos e em estatutos diferentes, discutir Eurodefense, a política europeia, etc. E, portanto, é um prazer voltar aqui a encontrá-lo neste debate. Portanto, o tema deste debate, e queria felicitar-vos também pela iniciativa, o tema deste debate é a Cimeira União Europeia-Índia.
E é importante nós começarmos por perceber porque é que esta cimeira aparece na agenda da União, da presidência portuguesa da União Europeia. Porque na organização do trio, da agenda do trio de presidências, presidência alemã, portuguesa e eslovena, Portugal se bateu por organizar esta cimeira. Infelizmente, as cimeiras, quer durante a presidência alemã, quer agora na presidência portuguesa, tiveram que se transformar em reuniões de líderes e algumas foram mesmo anuladas. E, portanto, esperemos que rapidamente estas cimeiras se possam fazer e, sobretudo, não desperdiçar as oportunidades. Ou seja, mesmo sendo uma reunião de líderes, evidentemente não terá o peso, eu diria, vinculativo final que teria uma cimeira, mas tem condições para ter um peso político que possa, de facto, cumprir o objetivo deste encontro que a presidência portuguesa tanto se empenhou em realizar. E eu acho que é importante destacar o facto de que nas sucessivas presidências da União Europeia, Portugal tem procurado usar relações privilegiadas com determinadas regiões do mundo para trazer esse valor acrescentado para a União Europeia. Fez isso com a primeira Cimeira União Europeia-África em 2000, a segunda Cimeira União Europeia-África em 2007, fez a primeira Cimeira União Europeia-Brasil, e não vamos continuar, só destacar estas mais importantes. E aqui António Costa apostava muito nesta cimeira União Europeia-Índia, porque nós não nos podemos esquecer, e aliás, na linha daquilo que a Raquel Vaz Pinto acabou de dizer, não nos podemos esquecer que António Costa fez uma viagem à Índia na sua qualidade de primeiro-ministro, que teve um impacto significativo e que foi muito importante nas relações bilaterais e, portanto, aqui está, mais uma vez, trazer esse valor acrescentado das relações bilaterais para a relação multilateral, ou seja, para, se é que eu posso usar aqui esta expressão, na relação com, que não é, eu sei, a expressão mais apropriada, mas trazer esse valor acrescentado para esta relação com a União Europeia. E eu gosto de destacar esta questão porque eu acho que nós temos muito o hábito de valorizar aquilo que Portugal ganha por ser Estado-membro da União Europeia, mas muitas vezes não valorizamos suficientemente aquilo que Portugal traz à União Europeia por ser Estado-membro da União Europeia. E, portanto, sempre que posso, destaco esta oportunidade e esta questão, e neste caso é claramente a situação que nós temos. Porquê é que é necessária a realização desta cimeira União Europeia-Índia? Eu não vou repetir, e aí poupo-vos algum tempo, ou poupo-nos algum tempo, da importância geoestratégica da Índia, porque a Raquel Vaz Pinto já o fez, mas penso que o que é fundamental aqui é nós percebermos, exatamente na linha daquilo que disse a Raquel Vaz Pinto, que a Índia tem uma função estratégica na região. E tendo uma função estratégica na região, interessa à União Europeia reforçar as relações com a Índia. Reforçar as relações políticas, reforçar as relações comerciais, reforçar as relações geoestratégicas e, sobretudo, associar a Índia a uma nova agenda global. Nós temos hoje condições teóricas, permitam-me que o diga ainda, para construir uma nova agenda global com a nova administração americana, e a Índia pode e deve ser parte desta agenda global. E se nós olharmos para, designadamente em matéria comercial, e vou-me deter um bocadinho nessa parte, o facto da sensibilidade das relações entre a União Europeia e a Índia e a China, embora eu acho que a China claramente tem que ser mobilizada igualmente para essa agenda global,
nós temos que ter presente o acordo entre 14 países da região que procuram criar um poder próprio em matéria comercial, criando uma área comercial. É fundamental também aprofundar esta relação com a Índia. O que é que nós temos hoje em vigor? A União Europeia e a Índia assinaram uma parceria estratégica em 2004, baseada em valores partilhados, num compromisso perante uma ordem internacional fundamentada no multilateralismo. Em 2020, a União Europeia e a Índia aprovaram um roteiro para a parceria estratégica até 2025 e também por isso a importância desta cimeira. Eu começaria pelas relações económicas, porque já tinha referido que iria chegar aqui. A Índia é uma das economias maiores e com crescimento mais rápido em todo o mundo. Antes da pandemia, a Índia estava a crescer o seu produto interno bruto à volta dos 6% anualmente. A União Europeia é o maior parceiro comercial da Índia, 80 mil milhões de euros de comércio de bens em 2019, enquanto a Índia é o 9º maior parceiro comercial da União Europeia. Em 2019, a União Europeia representava 11,1% do comércio indiano, encontrando-se assim à frente dos Estados Unidos e da China. A China com 10,7%. Por outro lado, a União Europeia é o 2º maior destino das exportações indianas, mais de 14% do total, depois dos Estados Unidos. A Índia é o 9º maior parceiro comercial da União Europeia, respondendo por 1,9% do comércio total de mercadorias da União Europeia em 2019, bem atrás dos Estados Unidos, 15,2%, China 13,8% e Reino Unido 12,6%. Se bem que o comércio de bens entre a União Europeia e a Índia aumentou na última década 72%. E, portanto, poderia continuar com alguns números em matéria das relações comerciais, que estes números não vêm senão evidenciar a importância de uma relação mais forte com a Índia. A existência de relações mais estreitas já permitiu aumentar o comércio e o investimento entre os dois parceiros. No entanto, as tentativas de negociar um acordo livre têm sido infrutíferas até este momento. E é por isso que esta cimeira era importante, porque esta cimeira está exatamente ancorada neste objetivo. Ou seja, o objetivo desta cimeira era relançar as negociações comerciais com a Índia e esperemos que mesmo assim haja condições para relançar as relações comerciais com a Índia. Mas temos, aliás, como a Raquel Vaz Pinto também já disse, não os enumerou, só disse que existiam, temos questões concretas na relação com a Índia que não podemos desvalorizar. A primeira tem a ver com as alterações climáticas, ou seja, também aqui, e a luta contra as alterações climáticas não se faz só com a Europa, tem que se fazer com os seus parceiros, aliás, tem que ser uma dimensão forte da agenda global de que eu falei há pouco. A União Europeia e a Índia, enquanto terceira e quarta maiores emissoras de gás com efeitos de estufa a nível mundial, respectivamente, partilham o mesmo interesse na luta contra as alterações climáticas e na facilitação da transição para uma economia sustentável. E, portanto, também aqui é, digamos, uma dimensão bastante importante nas relações com a Índia, em que temos ambas as partes responsabilidades enormes. Mas temos uma outra questão que é a promoção da democracia e dos direitos humanos. Não sei se a manifestação se irá fazer ou não, mas havia não quero usar a expressão ameaça, mas pelo menos uma informação de que haveria uma manifestação à porta da cimeira. A realidade hoje é diferente, mas a questão dos direitos humanos na Índia é uma questão muito importante, designadamente em matéria de liberdade religiosa, para citar apenas uma das dimensões, e a Índia, que tem o estatuto
de ser uma das maiores democracias ao nível global, tem responsabilidades acrescidas. E, portanto, esta cooperação, União Europeia e Índia, também na promoção dos direitos humanos, da democracia, na igualdade entre homens e mulheres, são de facto dimensões que não podem deixar de estar na agenda. No entanto, no projeto de relatório que foi adotado pela Comissão de Assuntos Externos, os deputados europeus dessa comissão mostraram-se preocupados com a deterioração da situação dos direitos humanos na Índia, incluindo as dificuldades com que se deparam as mulheres indianas, os grupos minoritários, os jornalistas, os mídia e inclusivamente com o encerramento da delegação da Amnistia Internacional. Portanto, os direitos humanos e a democracia devem estar no centro de qualquer compromisso com a Índia. É crucial que a Índia se comprometa efetivamente com os direitos humanos no diálogo regular entre a União Europeia e a Índia. Existem mecanismos, designadamente mecanismos das Nações Unidas, ao que nós podemos usar. Se tivermos essa relação com a Índia, podemos recorrer a esses mecanismos e, portanto, este objetivo de trazer a luta pela democracia e pelos direitos humanos para o centro das relações bilaterais não é apenas uma questão teórica, mas havendo um acordo permite-nos usar os mecanismos internacionais para a defesa dos direitos humanos. Enquanto membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Índia deve implementar todas as recomendações do mecanismo de revisão periódica universal e permitir visitas dos relatores especiais das Nações Unidas. A Índia também deve abordar a situação dos direitos humanos e os desafios enfrentados com a sociedade civil por alterar e revogar as leis quando necessário, nomeadamente a lei da regulamentação das contribuições estrangeiras. É ainda importante que a Índia ratifique a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, o UNCAT, e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. A Índia deve restabelecer a moratória da pena de morte, com vista à abolição definitiva da pena de morte, e deve implementar os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Para terminar, comércio e investimento. As negociações do Acordo de Livre Comércio foram suspensas em 2013, devido a uma divergência fundamental de ambição. A Comissão Europeia apontou o dedo ao lado indiano, por ser excessivamente protecionista. Isto levar-nos-ia a um debate bastante aprofundado sobre este conceito e sobre este conceito nas negociações comerciais, principalmente por causa da agenda Made in India, do PM Modi, e isso colidiu com interesses ofensivos da União Europeia, como, por exemplo, investimento, bens agrícolas e serviços de seguros. A Índia ficou muito aquém dos nossos níveis esperados de desenvolvimento sustentável e proteção de dados, e embora a Índia tenha feito algumas reformas internas, principalmente na proteção de dados e no meio ambiente, ainda não ratificou duas convenções fundamentais da Organização Internacional de Trabalho, uma sobre negociação, que é a Convenção 98, e outra sobre a liberdade de associação, que é a Convenção 87. O que é que se segue? Vamos ver o que é possível fazer nesta reunião de líderes. Há um ponto de partida que eu acho que não se pode perder a oportunidade, que é a vontade política dos dois lados, do lado da União Europeia e do lado da Índia. No dia 29 de abril, o Parlamento deu luz verde, como eu disse há pouco, a um relatório que solicita à União Europeia e à Índia que trabalhem em conjunto para enfrentar desafios geopolíticos e, portanto, para terminar, como eu dizia há pouco, estamos num momento que não podemos desperdiçar e que obriga a um esforço de parte a parte e, sobretudo, é um momento, há uma vontade política do lado da União Europeia e há uma vontade política do lado da Índia. Infelizmente, a situação sanitária, particularmente, infelizmente, a situação na Índia, não permitiram que esta cimeira se fizesse presencialmente. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Margarida Marques, pela sua intervenção. De facto, tocou em vários assuntos pertinentes dos direitos humanos, ao ambiente, ao papel de Portugal na relação entre a União Europeia e a Índia, que espero que sejam mais discutidas e aprofundadas ao longo desta tertúlia. Relembro também aos participantes que podem submeter as vossas perguntas no chat e passo a palavra à doutora Lídia Pereira. Olá, muito boa tarde e peço desculpa antes de mais pelo meu atraso, mas não estava de facto nos planos e gostava também de começar por agradecer à Federação Nacional de Estudos Europeus e à Eurodefense pelo convite para estar aqui presente e claro cumprimentar a minha colega eurodeputada Margarida Marques e a amiga professora Raquel Vaz Pinto. E começar por dizer que, sem querer repetir, mas de facto a relação entre a União Europeia e a Índia será alvo de grandes debates num futuro próximo, tendo em conta um potencial de crescimento demográfico e económico assinalável. A Índia é um dos principais atores geopolíticos como a professora Raquel Vaz Pinto dizia há pouco, no Indo-Pacífico, a região que tem adquirido aqui cada vez mais relevância por vários motivos, mas entre os quais, e já foi abordado, o crescimento económico da China, a instabilidade política e de segurança de alguns países, a própria dependência que a Europa tem com esta região em muitas cadeias de abastecimento e produção, e também, não menos importante, com a necessidade de descarbonizar países como a Índia, de forma a conseguirmos depois atingir as metas com que nos comprometemos no Acordo de Paris. E, portanto, todos estes fatores têm aqui contribuído para que também os Estados Unidos tenham alocado ou dedicado mais atenção a uma região que se prevê poder vir a ser eventualmente palco de conflitos nos próximos anos. E uma vez que neste momento verifica-se um certo impasse com a China, a Índia pode representar o palco onde tanto a Europa como os Estados Unidos se reencontram e aproximam aqui estratégias para a região, apresentando em conjunto com a Índia uma alternativa à muito recentemente criada Parceria Económica Regional Abrangente, que a Margarida já mencionou há pouco, e que junta 15 países na Ásia-Pacífico, na região da Ásia-Pacífico, incluindo a China. E, portanto, pela necessidade de garantir uma posição geoestratégica forte na região e por também se considerar que sem o apoio da maior democracia do mundo, os objetivos climáticos e de defesa dos direitos humanos que a União Europeia defende para todo o mundo, e isso está plasmado não só nos tratados, como depois nos acordos de comércio, se não se forem alcançados, é preciso aqui uma estratégia coesa e coerente para as relações entre a União Europeia e a Índia, de forma a que não deixemos a União Europeia de fora do tabuleiro político no Indo-Pacífico. E, portanto, as conclusões de abril passado do Conselho relativamente ao apoio a uma estratégia para o Indo-Pacífico e o relatório que foi aprovado no último plenário do Parlamento Europeu sobre as relações União Europeia-Índia são aqui passos importantes no desenho de uma estratégia comum europeia. E, portanto, o objetivo aqui de servir de base para as negociações da Cimeira Europa-Índia, que se transformou mais numa conferência de líderes europeus e indianos, não tem aqui, ou não terá o impacto que poderia ter devido não só aos números bastante graves daquilo que nós vamos ouvindo, daquilo que nos vai sendo feito chegar pela Índia, com origem na Covid-19, e que de facto impediram aqui os líderes estarem presentes no Porto. Mas eu gostava só de dar aqui um apontamento também que me parece importante, é que a questão da relação da União Europeia com a China, e ainda há
2 dias atrás foi anunciado a suspensão das conversações relativamente à ratificação, por parte da Comissão Europeia, à ratificação do acordo de investimento com a China, na altura em que foi anunciado, isto foi no final do ano passado, ainda sob a presidência alemã, gerou algum desconforto junto das autoridades indianas, em particular da diplomacia indiana, e portanto eu acho que aqui também chegamos a um momento em que é preciso clarificar, também fazer uma reflexão aprofundada, mas sermos consequentes com ela e percebermos com que players é que a União Europeia vai querer negociar, trabalhar, cooperar no futuro. Mas não podemos esquecer que há aqui alguns elementos que por vezes dão sinais errados sobre como é que a União Europeia deveria encarar e deveria abraçar as parcerias com os outros players e a Índia é uma delas. Portanto, acho que esse acordo assinado no final do ano passado na presidência alemã e que agora, pelos vistos, ficará suspenso, foi um péssimo sinal, não só para as relações com a Índia, mas também para as relações com os Estados Unidos, que estavam numa fase de transição para uma nova administração, e portanto eu acho que era importante deixar aqui esta nota. De todo modo, aquilo que nós podemos continuar a fazer em termos de melhorar a posição europeia e procurar pontos de cooperação nas mais variadas áreas com a Índia. É importante, creio, lembrar que as negociações para acordos de comércio e investimento com a Índia começaram já em 2007 e desde 2013 que não tem havido avanços tão significativos quanto desejável. Em 2007 os interesses da União eram sobretudo o aumento do comércio com o acesso ao mercado indiano e, portanto, hoje há outras questões de âmbito geopolítico que também têm de ser tidas em conta e há um pormenor que conta, que é com o Brexit, o governo britânico também indicou a Índia como um parceiro comercial prioritário e, portanto, de forma aqui a tentar ganhar uma vantagem comercial, a União Europeia também deve agir primeiro e assegurar que os acordos que vai celebrando lhes sejam favoráveis. Chegámos a 2020 e as relações comerciais entre a União Europeia e a China rondavam cerca de 11 mil milhões de euros. Até ao início da pandemia é um valor que tinha vindo a aumentar progressivamente, seja ao nível de bens como de serviços, e é muito provável que volte a crescer novamente com a recuperação económica no pós-Covid. E por isso é fundamental que a União seja capaz, por um lado, como diz a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, de interagir em 4 grandes setores: no comércio, no mundo digital, nas alterações climáticas e na defesa do multilateralismo, como também de garantir que os valores que caracterizam a União Europeia e os interesses sociais e económicos europeus sejam salvaguardados. A complexidade das negociações é conhecida por todos e, portanto, é também difícil que se estabeleça um mega acordo de uma vez só. No entanto, apesar de não concordarmos em tudo, isso não significa ou não impede que não se vão estabelecendo avanços em setores específicos que beneficiariam, em larga medida, ambas as partes, através, por exemplo, da redução de tarifas, que hoje impedem o aumento das trocas comerciais. Mas claro que qualquer avanço nas relações entre as duas superpotências, entre a União Europeia e a Índia, há aqui um simbolismo significativo da intenção da União de estar mais presente na região e da intenção de reduzir dependências que possam existir com a China. E, portanto, quanto melhores forem as relações entre a União Europeia e a Índia, mais poder negocial ambas as potências têm para negociarem os seus próprios acordos depois com a China. A própria Índia, e já se abordou, eu não ouvi a intervenção toda da professora Raquel, mas a relação da Índia com a China é
por natureza instável e, portanto, também é do interesse estratégico da Índia ter melhores relações com a União Europeia para também ficar menos dependente e depender o mínimo possível de um parceiro comercial que, enfim, de liberal não tem nada e com o qual não conseguem alinhar princípios de governação e valores para a região. Há vários setores que beneficiariam com um acordo comercial entre a União Europeia e a Índia. Entre os vários eu destacaria o setor tecnológico e do espaço, que beneficiariam aqui de sinergias que pudessem ser criadas para mitigar o maior domínio chinês também em ambos. As atuais negociações entre a União Europeia e a Índia para a criação de infraestruturas de suporte para telecomunicações, para poder haver aqui uma concorrência efetiva com a iniciativa do Belt and Road chinesa, pode significar aqui um aumento da influência tanto no Indo-Pacífico como na Eurásia e contrabalançar os planos chineses de controle total das telecomunicações na região e, ao mesmo tempo, usando o exemplo da proteção de dados, a União Europeia pode influenciar aqui a Índia a aumentar os seus estándares de segurança e regulamentação do mundo digital, uma vez que só assim também poderá ter uma presença mais forte no setor do mercado europeu. E por último, um apontamento relativamente às alterações climáticas, que me parece também um ponto fulcral nas futuras relações. É claro que, e a Margarida já referiu, a questão dos direitos humanos é também bastante importante, mas aqui a questão das alterações climáticas não queria deixar de mencionar, porque a Índia, sendo um país em desenvolvimento, está muito dependente de indústrias bastante poluentes e, portanto, o caminho para a descarbonização irá encontrar aqui desafios bastante complicados de atravessar. Mas a luta contra as alterações climáticas, até a própria adaptação às alterações climáticas, são temas de âmbito global e não temos tempo a perder. Portanto, cada ano que virmos aumentar as emissões de carbono significa que iremos deixar um legado cada vez mais pesado para as gerações futuras e, portanto, a União Europeia deve, nos seus acordos, procurar apoiar através de processos de inovação, de investimento, a descarbonização da indústria indiana, tendo a noção das dificuldades pelas quais vai passar, ao mesmo tempo que cresce e é capaz, claro, de providenciar melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Portanto, não são estes apontamentos que queria deixar aqui para início de conversa. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lídia Pereira, pela excelente intervenção. Aqui a mencionar também uma questão muito importante, que são as alterações climáticas, que também a doutora Margarida Marques já tinha mencionado, e sendo dos principais emissores de gases com efeito de estufas, é sem dúvida muito relevante este assunto aqui neste contexto. Já temos aqui algumas perguntas no bate-papo, e eu dava aqui primeiro a palavra ao António. Eu vou ler a pergunta e aqui para a doutora Margarida Marques. Deixem-me só aqui ler. Sobre o impacto do Brexit nas relações UE-Índia, o Reino Unido era um dos principais opositores ao acordo de comércio livre entre a União Europeia e a Índia, principalmente porque se opunha à facilitação na política de vistos e ao protecionismo imposto pelas taxas sobre o whisky escocês. Com a saída do Reino Unido, apesar dos motivos mencionados pela doutora Margarida Marques, haverá espaço para uma reabertura das negociações para o acordo de comércio livre. Por um lado, o Reino Unido era o principal parceiro eu penso que seja da Índia na Europa, visto como a porta de entrada do investimento indiano no continente europeu. Por isso, em 2018, o presidente francês Emmanuel Macron, em visita oficial à Índia, assumiu a intenção francesa de substituir o Reino Unido enquanto porta de entrada para a Índia no mercado europeu. Consideram que existe algum progresso, neste sentido? Era esta a pergunta do António, aqui para a doutora Margarida Marques, mas também se as restantes oradoras tiverem algo a acrescentar, dava também a palavra. Inês, desculpa a interrupção, é isso. A pergunta é para todos. Sim. Eu mencionei a doutora Margarida Marques apenas porque mencionei. Sim, eu percebi, por isso é que agora fiz esta referência aqui no final. Se tiverem algo para acrescentar, também não estão proibidas de falar. Claro.
Então eu ia procurar responder essa questão começando por contar uma história. Eu, quando estava no governo, fiz uma visita à Índia e o embaixador português na Índia organizou na embaixada uma mesa redonda com jornalistas e com gente dos think tanks para debatermos a União Europeia. E foi no momento em que tinha acabado de se realizar o referendo no Reino Unido. E o que mais me impressionou nesse debate, que aliás foi um debate interessantíssimo, devo dizer-vos, foi por isso que eu disse que era com jornalistas e gente dos think tank, foi eles terem partilhado comigo a ideia, a informação de que a Índia desconhecia que o Reino Unido era Estado-membro da União Europeia. Portanto, só perceberam que o Reino Unido era Estado-membro da União Europeia quando o Reino Unido decide sair da União Europeia. E isto ao nível deles. Portanto, gente ao nível deles que só nesse momento é que se tinham apercebido de que o Reino Unido era Estado-membro da União Europeia. À parte este pé de ver, que do ponto de vista político tem uma interpretação, evidentemente, para eles o Reino Unido é Commonwealth, não é a União Europeia, mas gostaria de dizer o seguinte, a questão coloca, em termos gerais, é uma questão global. Porque, por exemplo, nos acordos comerciais existem cotas que são fixadas com o mercado europeu que incluía o Reino Unido e agora deixa de incluir o Reino Unido. E, portanto, tem aqui implicações formais, digamos, em todos os acordos comerciais. Mas a questão que levanta tem uma dimensão política diferente, ou seja, efetivamente havia grandes limitações, grandes constrangimentos por parte do Reino Unido nessa negociação comercial. Quando eu há pouco relacionei com a questão da ambição, evidentemente que o Reino Unido dificultou-nos muitas políticas, não só em matéria comercial, mas evidentemente estão criadas as condições para relançar as negociações comerciais com a Índia e ter na Índia um parceiro geoestratégico importante na região. Eu não quero dizer que esta oportunidade que decorre da saída do Reino Unido da União Europeia, como é evidente, mas a negociação torna-se mais fácil com o Reino Unido fora da União Europeia nesta matéria. A atitude de Macron. Vamos lá ver. Nós não podemos dizer fecha-se uma porta de entrada, abre-se outra porta de entrada. A questão não é essa. A questão é a União Europeia, enquanto União Europeia, 27 países, a negociar com a Índia. Se a porta de entrada é a França ou outro país qualquer, eu acho que nós não temos necessidade de falar numa porta de entrada, até porque depende muito das relações comerciais com um ou outro país, mas fundamentalmente o que interessa é criar condições para que as relações comerciais com a Índia se possam de facto intensificar. Portanto, para resumir, formalmente é facilitador o Reino Unido estar de fora. Agora, uma coisa é certa, tem que haver ambição política dos dois lados. E nós sabemos que nas negociações comerciais, eu sou membro da Comissão de Comércio Internacional no Parlamento Europeu também, e efetivamente tem que haver vontade política de ambas as partes. E a questão do protecionismo, a questão dos produtos agrícolas, a questão das identificações geográficas, são sempre questões que muitas vezes bloqueiam a própria vontade política de estabelecer esses acordos comerciais. E, finalmente, todos nós sabemos que a França não é o país mais aberto às relações comerciais com outras regiões.
A França colocou dificuldades no CETA com o audiovisual, colocou dificuldades na negociação do TTIP com o audiovisual, tem normalmente dificuldades significativas em matéria de política agrícola e dos preços agrícolas e do protecionismo agrícola. Portanto, todos nós temos consciência dessas dificuldades e todos nós sabemos que, apesar da vontade política, muitas vezes estes elementos, diria, entre aspas, da negociação, são bloqueadores do avanço dessas negociações. Partimos numa situação diferente daquela em que interrompemos as negociações comerciais. Obrigado, doutora Margarida Marques. A próxima questão é da Bruna Franco. Posso adicionar aqui sim, diga. Se tiver questão. algo a adicionar, sim. Diga. Sim, era para complementar no fundo, esta dimensão comercial. Eu gostava de adicionar a dimensão mais militar ou mais na ótica da defesa. E respondendo diretamente à pergunta que o António tinha colocado, há esta vontade francesa, do ponto de vista comercial. A Margarida Marques já focou os pontos interessantes, portanto há de facto aqui algumas questões de fundo, mas é muito interessante ver que a França tem uma estratégia própria para o Indo-Pacífico e, aliás, convocou exercícios navais que tiveram agora lugar em abril ao largo da Baía de Bengala, com os 4 membros do Quad e a França. Ou seja, mais uma vez é uma área, eu diria, na qual, na perspectiva mais de defesa ou mais militar, ou até mesmo de estratégia no sentido mais restrito, a estratégia tem muitas dimensões, a França claramente aqui a colocar a ênfase neste elemento importante, que é ao mesmo tempo uma das questões que dentro da própria União Europeia continua ainda pouco unida, não é nesse sentido. Portanto, há claramente avanços, nós vemos claramente essa vontade, e mais, se nós pensarmos até do ponto de vista diplomático, ou seja, um dos grandes, eu diria, na perspectiva mesmo dos próprios membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a saída do Reino Unido tornou a França o único país europeu que é membro permanente do Conselho de Segurança e, portanto, no fundo reforçou a posição diplomática da França como, entre aspas, a voz da própria União Europeia. Todo este conjunto, no fundo, também torna ou facilita essa posição mais de cariz militar, mas que é uma dimensão à qual a Índia atribui uma importância muito grande, porque ela própria tem uma marinha muito relevante nesta região e as questões militares, e aqui nem precisamos de ir ao Paquistão, ou as relações com o Paquistão, podemos ficar só ali na fronteira com a China e a sua vizinhança marítima. De facto, essa dimensão é fundamental. Há essa vontade clara francesa de entrar nesse espaço. O tempo dirá se essa vontade francesa se vai ou não efetivar. Obrigado, professora. Não sei se a doutora Lídia Pereira também terá algo a adicionar a esta questão. Eu posso talvez também dar uma chega e eventualmente responder à outra pergunta que eu já vejo aqui no chat sobre se existe unidade entre os Estados-membros no que aos projetos e ao entendimento sobre a direção que o estreitamento de relações entre a Índia e a União Europeia devem tomar. Eu acho que é importante ter presente o seguinte. A professora Raquel já referiu, de facto, a França é o país que mais presente tem estado no pilar da defesa, mais presente na zona do Indo-Pacífico, e também não nos esqueçamos que França tem aqui tem vários territórios na zona do Indo-Pacífico, e considera-se ela própria uma potência na região. Essa região
tem cerca, se não estou em erro, de 1,5 milhões de cidadãos franceses nos territórios overseas, não é? E depois, França também tem aqui 93% da zona económica exclusiva francesa, que é a segunda maior do mundo, está localizada no Indo-Pacífico. E como a professora Raquel dizia, tem a presença militar é bastante significativa, estão destacados, eu penso que os números rondarão os 8.000 soldados franceses nessa região. E portanto, recentemente, eu estava aqui a ver se encontrava quando é que estes papers foram publicados, mas eu creio que a Alemanha, França terá publicado ou assinou um acordo com a Índia, um acordo de base recíproca de acesso às bases navais no Oceano Índico, em março de 2018. A Alemanha também publicou, eu creio que foi a Alemanha e a Holanda também publicaram, entretanto, linhas orientadoras para o Indo-Pacífico. A Alemanha foi o ano passado e mais cedo, no início do ano, e penso que a Holanda numa fase mais tardia. E há aqui algumas diferenças de abordagem, e sobretudo entre a abordagem alemã e a abordagem francesa à região. Portanto, apesar de haver entendimentos ligeiramente diferentes, eu acho que também é preciso ter em conta que a Alemanha tem sido um player que adota a estratégia de conversar, de se sentar à mesa com todos, e eu não quero ser injusta naquilo que vou dizer, mas muitas vezes prevalece um certo pragmatismo. Aliás, realpolitik é uma expressão de Bismarck, da época de Bismarck, que se perpetua até aos dias de hoje na política externa alemã. Portanto, França e Alemanha têm aqui posições diferentes, mas não são em si mesmas antitéticas. Portanto, há mais pontos de concordância do que propriamente situações de divergência. Portanto, eu creio que, ainda que não seja claro neste momento, ou não possamos garantir que de facto há um entendimento alargado relativamente à necessidade ou a forma como se vai fazer esse estreitamento entre as relações Índia-União Europeia, eu creio que estão lançadas as bases para um aprofundamento dessa relação, que eu creio que é mais ou menos consensual entre os Estados-membros. Portanto, eu acho que vai haver aqui também um período de avaliação, até mesmo, espero eu, no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa. Há um pilar, a Europa no Mundo, que eu acho que é também o fórum dedicado em que a União Europeia e os Estados-membros, os líderes europeus, juntamente com as instituições europeias, têm de facto de chegar aqui a um acordo, a um entendimento muito, muito necessário para também conseguirmos um equilíbrio geopolítico, porque esta pandemia veio aqui lançar um desafio à ordem internacional, e eu creio que os Estados-membros da União Europeia estão cientes disso e, portanto, haverá pontos de concórdia para conseguirmos um acordo alargado com a Índia. Obrigado. De facto, quando falamos em política externa europeia, o grande problema acaba sempre por ser o consenso entre os Estados-membros. Mas sim, acredito que a Índia, como a doutora disse, como também é uma democracia não perfeita, digamos, é possível que haja um maior consenso do que é habitual. Entretanto, temos uma pergunta da Mariana André, para a professora Raquel Vaz Pinto, que pergunta, assumindo que caminhamos para um regime bipolar e tendo como polos a China e os Estados Unidos,
podemos dizer que a Índia é a última chance do modelo liberal sobreviver no continente asiático, com relações estreitas com o Bloco Europeu. Bem, obrigada Mariana, antes de mais pela pergunta. Eu diria que não, porque é verdade que a Índia tem uma escala que, tal como a China, nos esmaga, ou seja, estamos a falar de 1,3 bilhões de pessoas e no caso da China 1,4, se bem que com as consequências da política de uma só criança isto vai ser, nos próximos tempos vai ser diferente, mas de qualquer modo eu penso que a Índia tem evidentemente, até por essas razões que nós temos vindo aqui a destacar, e por isso é que também vemos com tanta preocupação que haja uma degradação dessa própria democracia liberal e algumas das questões específicas de direitos humanos. Aliás, a Margarida destacou especificamente a questão da liberdade religiosa, onde, aliás, a Índia há bastante tempo que aparece como um país de especial preocupação. Mas eu diria que temos que também abrir um pouco os nossos horizontes em matéria do continente asiático e falar aqui sobretudo dois países que nós falamos muito pouco, e em Portugal, e meia culpa, portanto nada aqui a acrescentar, que é o Japão e que é, por exemplo, a Coreia do Sul. Ou seja, há outros países nesta região e sobretudo neste continente que é tão grande e tão heterogéneo, que têm de facto, olha, o Japão desde logo pela sua preocupação com a questão dos acordos comerciais e acordos de comércio livre com a própria União Europeia, a sua liderança do acordo transpacífico, claro, muito descalça desde que os Estados Unidos, com a administração Trump, decidiram não permanecer neste tratado, mas eu diria que não, ou seja, eu diria que há outros bons exemplos neste continente, já para não falar de Taiwan, que é um território que coloca problemas específicos também do ponto de vista político, mas que tem conciliado de forma plena a sua democracia liberal com as preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável e também a sua relação com uma economia de mercado. Portanto, temos vários exemplos nesta região. Eu bem sei que os Estados Unidos e a China dominam as atenções internacionais, é normal que assim seja, até pela própria escala e pela dimensão e pelo poder, mas o Japão continua a ser a terceira maior economia do mundo e nós falamos pouco dele, bem como a Coreia do Sul é a 12ª maior economia do mundo. Portanto, há muito mais nesta Ásia, que é de facto um continente heterogéneo, gigante. Neste momento o Francisco Nobre já está aqui a torcer na cadeira, porque eu ouvi isto todas as semanas nas aulas de estudos asiáticos, bem como aqui a Bruna Franco, que também é minha aluna, mas é mesmo um ponto que eu gosto muito de enfatizar. Há tanto para descobrir neste continente asiático e há alguns países democráticos que muitas vezes nós não temos o hábito ou não temos, sobretudo, também não aparecem com a projeção mediática que talvez merecessem. Muito obrigada, professora, aqui por esta análise mais teórica aqui da questão. Eu dava aqui, olha, mesmo agora foi o timing perfeito, aqui a pergunta do Miguel. Boa tarde, a minha pergunta insere-se nos desafios globais e de que forma a União Europeia poderá substituir a Rússia enquanto parceiro militar da Índia, mais concretamente com o desenvolvimento de capacidades conjuntas. Sem esta ligação, os interesses da Índia com a União Europeia poderão perder protagonismo no âmbito da defesa? Não sei, aqui como não temos uma direção específica, não sei se alguma das oradoras quer responder. Deixem-me só, antes de passar a palavra, relembrar que esta vai ser a última pergunta, porque já estamos aqui a chegar à hora combinada e portanto, dava aqui a palavra à doutora Margarida Marques, que já está com a mão no ar. Eu estava com a mão no ar exatamente porque estava a ver aqui o tempo. Pelas horas. Vamos lá ver, a vantagem de estar em casa é que nos permite usar os recursos que estão aqui à volta. E, de facto, lembrei-me, agora a ouvir a professora Vaz Pinto, lembrei-me deste livro do Pierre Rossi, L'Histoire du monde se fait en Asie, que é um livro que eu, aliás, recomendo, que é muito interessante para percebermos a importância da Ásia
quer no século XX, quer no século XXI e no futuro. Acho que devo dizer-vos que este livro foi-me recomendado há alguns anos. O livro é de 2017, foi-me recomendado há alguns anos por Pascal Lamy, que na altura que tinha acabado de deixar de ser diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, e numa conferência, no final de uma conferência em que fomos ambos oradores, ele de facto sugeriu-me este livro, que eu li com imenso gosto e que recomendo, porque acho que se percebem bem as estratégias regionais, primeiro, e depois a questão do Indo-Pacífico, que a Raquel Vaz Pinto colocou, por exemplo, mas para responder a essa questão. Eu penso que nós não podemos ser tão automáticos, diria. Ou seja, há ali um espaço que está vazio, que se está a degradar, permita uma expressão, e então vamos procurar ocupar o espaço daquela potência. Eu acho que as coisas não funcionam assim nas relações internacionais e não podem funcionar assim nas relações internacionais. E acho que em contexto nenhum, independentemente das relações políticas que nós tenhamos com uma região do mundo, se a relação se pode fazer humilhando a outra parte. Acho que nunca se ganha nas relações internacionais pela humilhação de um parceiro. Acho que é preciso sempre valorizar o papel de cada um dos parceiros. E com isto que estou a dizer, não estou a ser ingênua. Não estou a ser ingênua, acho que as relações internacionais têm que se basear nestes princípios, nos princípios do respeito mútuo, da não humilhação de nenhuma das regiões ou de nenhuma das potências, evidentemente escolhendo os nossos parceiros estratégicos, percebendo quais são as relações de forças que existem na região e percebendo com quem é que nós queremos trabalhar de uma forma privilegiada na região. Portanto, quando li essa questão, me parece que é uma questão interessante, mas senti um bocadinho por isso é que eu reagi também imediatamente e pedi a palavra para reagir a essa questão. Muito obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Não sei se alguém se alguma das outras oradoras quer acrescentar aqui alguma coisa. A doutora... Posso? Sim, claro. Posso? Adicionando a este ponto, Miguel, a pergunta demorava outro seminário, outro workshop e outro dia, porque nós aqui falámos muito da China, mas não falámos da Rússia. Eu acho que a Rússia é aqui claramente um espaço-chave, não só porque tem, historicamente, sobretudo do tempo de Indira Gandhi em diante, relações muito próximas com a própria Índia, ou seja, Nova Delhi e Moscou continuam a funcionar independentemente do regime ou do líder, e mais, tendo em conta a aproximação da Rússia em relação à China, ou da China em relação à Rússia, depende do vosso ponto de perspectiva, eu diria que a Rússia é ainda mais relevante neste tema. Não me parece-me que aqui até invertia esta proposta, porque a mim parece-me claramente que nós, europeus, em relação à Rússia, é que temos uma questão interna muito difícil de resolver, ou seja, adotar em termos europeus uma prática, uma política comum em relação à Rússia é, neste momento, e não só, por razões históricas, é divisiva. Há Estados dentro da União Europeia para quem a Rússia é a sua principal ameaça em termos de segurança, e há outros países para os quais a Rússia é, para usar uma palavra em inglês, a non-issue, é um não assunto. Portanto, eu diria que esta pergunta é muito mais, desculpem a palavra, tramada para nós europeus do que propriamente para a Índia. Vejo isso com muita dificuldade e reiterando o que a Margarida destacou. É muito difícil substituir, fazer isto de uma forma quase automática. E também penso que a Rússia tem demonstrado que não pode ser descartada ou não pode ser posta de parte. Pelo contrário, eu diria que até nestas questões de defesa, mesmo com muitas limitações em nível económico, todos nós conhecemos, continua a ser uma área preponderante e, aliás, eu até diria uma das duas, incluindo a energia, uma das duas únicas formas da Rússia
ter uma postura ou uma expressão internacional mais relevante, já que do ponto de vista da tecnologia, todas estas coisas que temos vindo a destacar, essa liderança não lhe pertence de todo. Portanto, Miguel, dava aqui pano para mangas, mas não é para este tema, mas é uma muito boa pergunta. Obrigada. Sim, está aqui combinado já, eu já estou a assumir que vamos depois convidar a doutora Raquel Vaz Pinto para aqui para outra tertúlia só sobre este assunto que dá pano para mangas. Eu passava se calhar a palavra à doutora Lídia Pereira, não sei se entretanto já tirou ou não. Sim, mas eu Sim, posso sim. falar muito rápido. De facto, quando falamos de defesa hoje em dia, há aqui um elemento importante que é a questão do digital e da proteção de dados e a defesa cibernética, não é? E é também nesse domínio, não é tanto para gerar o caos, não precisamos de guerras sangrentas, que hoje em dia é possível e tem havido cada vez mais, aliás, várias vezes há notícias que reportam ataques cibernéticos a várias instituições e a várias organizações fundamentais para o funcionamento dos países, dos Estados. E, portanto, neste caso em específico, a Rússia tem estado bastante empenhada na linha da frente de algumas situações caricatas que vão acontecendo e que comprometem a defesa dos países. E, portanto, eu acho que de facto é uma questão complexa. Acho que há também aqui, houve a relação entre a relação do Ocidente com a Rússia teve talvez uma janela de oportunidade de ser diferente nos anos 90 e que não terá sido bem resolvida e, portanto, a Rússia vive num sistema de uma certa imitação da aparência ocidental, mas que não corresponde à verdade, e isso também lhe trará dissabores, porque viver num sistema fictício não durará para sempre. De todo modo, acho, do ponto de vista da geopolítica, de facto, acho que o Ocidente não terá gerido, é uma coisa que eu tenho debruçado também, acho que não terá gerido esse capítulo da história da melhor forma, a seguir à queda do Muro de Berlim, mas eu creio que também, e secundar aqui aquilo que a Margarida e que a Raquel já disseram, não é também em antagonizar e no desrespeito entre as relações entre Estados que eventualmente conseguiremos chegar a bom porto, pese embora de facto a Rússia não pode ser descartada e depois há aqui uma série de relações erráticas entre Estados-membros da União Europeia com a Rússia em matéria de energia, como dizia a Raquel. A questão do Nord Stream 2 é paradigmática disso mesmo, quer dizer, num dia temos o caso de Alexei Navalny, que chega à Alemanha quase com honras de Estado e no dia a seguir parece que não há consequência, afinal nós apoiamos a oposição russa, queremos um Estado liberal, mas depois a Alemanha não suspende ou não utiliza os instrumentos que deveria considerar para fazer impor os seus princípios, não? Os princípios democráticos, de Estado de Direito, de liberdade. E, portanto, estas relações erráticas, de facto, não ajudam a clarificar estes pontos das relações entre a União Europeia e a Rússia. E terminar dizendo o seguinte, eu não sei se eu estive a ver até há relativamente pouco tempo uma série que gostei imenso e deixo aqui a recomendação, é Homeland, com a protagonista é Claire Danes, e que há ali uma temporada que é muito ilustrativa deste conflito e da presença russa na região na Índia e na região naquela região do globo. E portanto, se tiverem curiosidade, deixo aqui esta sugestão, porque foi uma série que eu gostei bastante e que recomendo, porque em termos geopolíticos e de espiões acho que é bastante ilustrativa e muito real. Por isso, fica aqui, lança aqui o reto.
Muito obrigada às três pelas respostas. De facto, a Rússia é um ator muito particular que dava aqui, íamos continuar aqui muito tempo a discutir, mas fica para outro dia. Eu dava agora aqui a palavra ao Dr. Figueiredo Lopes, que é o presidente da Eurodefense Portugal e quem tenho muito gosto de ver aqui para fazer aqui umas breves considerações. Tem de desativar o som. Ativar, neste caso. Bom, já está. Eu quero, em duas palavras, já sei que estamos todos com pressa, em primeiro lugar dizer o grande prazer que tenho em ter participado neste webinar, não só como presidente do Eurodefense Portugal, mas atualmente presidente em exercício da Rede Europeia de Eurodefense, onde participam 16 Estados-membros da União e onde temos debatido intensamente esta necessidade de trazermos este tipo de ação junto das camadas mais jovens. Aliás, é um dos grandes objetivos da Eurodefense em toda a Europa, é de promover a cultura de defesa e segurança à volta dos valores e dos interesses comuns europeus. Dentro da ideia de que nenhum Estado-membro hoje pode defender-se por si próprio, nenhum Estado-membro hoje pode sobreviver sem cooperação. E, portanto, estes conceitos que nós promovemos são certamente também aqueles que aprenderam os estudantes dos estudos europeus, e é por isso que com muito prazer e muita satisfação que eu vejo a Federação Nacional de Estudos Europeus a associar-se à Eurodefense Jovem Portugal e desse modo auguro que esta cooperação continue e se desenvolva, porque na verdade estamos todos a combater o mesmo combate, que é promovermos junto dos nossos concidadãos e da opinião pública em geral os valores europeus e a indispensabilidade de prosseguirmos este objetivo comum. Portanto, muito obrigado à professora Raquel Vaz Pinto, gostei imenso da sua, como já conhecia, a sua especialidade na geopolítica asiática, e gostei imenso, mais uma vez, sobretudo, chamou-me a atenção, e com isto termino, aquela ideia de que é preciso não tomar a Índia como um contrapeso, mas tomá-la preferencialmente como um parceiro. Na verdade, ainda ontem se discutia aí no grupo em que eu estive, no âmbito da Eurodefense Europa, que a Europa se confronta com a necessidade de se tornar, de facto, um ator global, mas para isso tem na sala dois elefantes. Um grande elefante, que é a China, e um pequeno elefante, que é a Rússia. Falámos sobre os dois elefantes na sala e, de facto, temos de fortalecer por todos os meios esse poder negocial, que também se falou aqui, e essa capacidade que passa também por reforçar a dimensão da segurança e defesa, naturalmente. Muito obrigado, portanto, mais uma vez, pela vossa participação, a todos os jovens e às senhoras professoras e às senhoras deputadas, pela excelente contribuição que deram a este grande propósito, que é a sensibilização dos jovens para estes objetivos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Figueiredo Lopes. Bem, já para concluir, acho que esta tertúlia foi uma cooperação muito bem sucedida entre a FNE e a Eurodefense Jovem. Gostava de agradecer às nossas oradoras, a doutora Raquel Vaz Pinto, a doutora Lídia Pereira, a doutora Margarida Marques, pelo conhecimento e pelas informações que nos transmitiram, pela reflexão. Também agradecer ao Luís Marques, presidente da FNE, e ao Miguel Gomes, coordenador da Eurodefense Jovem, e, portanto, dou então por concluída a sessão. Obrigado a todos e até à próxima.